Com vocês aqui a tela agora do estudo. O estudo de hoje, dicas para ter uma personalidade atraente. Dicas para ter uma personalidade atraente. Nós vamos entender bem como ter uma personalidade atraente no final do estudo. Mas já introduzindo aqui o assunto, a melhor maneira de ter uma personalidade atraente é nós nos entregarmos a Cristo e deixarmos Cristo nos transformar. Cristo, ele quer fazer uma transformação completa em nossa vida. E ele quer transformar a pessoa num marido melhor, numa esposa melhor, num amigo melhor, num funcionário melhor, num patrão melhor. Ele quer tornar você uma pessoa melhor. E hoje nós vamos fazer esse estudo e no final você vai perceber que se seguirmos essas dicas que a Bíblia nos dá, nós teremos uma personalidade atraente não só para essa terra, mas também para o reino dos céus. Conta-se a história do submarino Squalus, que ele teve uma avaria, um problema lá no fundo do oceano. E com esse problema, logo eles dispararam torpedos de fumaça e também dispararam ali, eles lançaram boias com telefones. Enquanto eles estavam lá no fundo do mar, a única ajuda que eles poderiam receber era do céu. Somente do alto eles poderiam receber ajuda, porque lá embaixo eles estariam perdidos, eles estariam ali fadados a morrerem. E 3 horas depois, eles foram encontrados e começou o resgate, todos foram salvos. Mas, volto a dizer, a única ajuda que eles poderiam ter tinha que vir do alto. Assim também, queridos, nós estamos nesse oceano desse mundo, submerso no pecado, e fatalmente morreríamos no pecado. E a única maneira de sermos salvos do pecado é recebendo ajuda do alto, é recebendo ajuda que vem do céu, é recebendo ajuda que vem de Deus. E esse estudo hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esta ajuda que vem dos céus, esta ajuda que vem de Deus. Nós vamos falar hoje sobre os degraus para a salvação. E nestes degraus para a salvação estão ali as dicas para termos uma personalidade atraente, as dicas para sermos pessoas melhores, a dica de como nos relacionarmos melhor com Deus e com o próximo e como nos prepararmos para o céu. A primeiro degrau que nós falamos dessa escada que leva à salvação é o degrau do arrependimento. Lá em Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim, ó, Atos, capítulo 3, verso 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando a pessoa se arrepende e ela se converte a Cristo e Cristo a perdoa, todos os pecados dela são cancelados. Não importa quantos pecados a pessoa cometeu na vida, quando ela se arrepende e ela se converte a Cristo, os pecados são cancelados, são zerados. Você tenta imaginar quantos pecados você já cometeu na vida. E veja que se você fica com esses pecados, você estará perdido. Mas quando você reconhece que você é um pecador e que você precisa de um Salvador, e você se arrepende da sua vida de pecado, e você quer ter uma nova vida, você se converte a Deus. O que é converter? Você está indo para um caminho, você faz a conversão e vai para outro caminho agora. Você estava indo para o caminho da perdição, com Deus, agora você faz a conversão e vai para o caminho da vida. Quando você faz isso, Jesus, ele zera seus pecados, porque Jesus morreu para pagar o preço de todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, quando eu me arrependo, me converto, aceitando Jesus como Salvador, meus pecados são zerados. Acabam-se, ali é o escrito de dívida, acabam aquilo que é para nossa condenação. Continuando aqui, o que é arrependimento? Arrepender, gente, não é apenas sentir tristeza do pecado e depois continuar fazendo a mesma coisa. Quando a pessoa se arrepende, ela abandona o pecado. Olha o que Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Quantas vezes na Bíblia Jesus fala: vá e não peques mais, tá? O perdão não é uma carta branca que você recebe para ficar pecando, pecando, pecando. O perdão é Deus te perdoando aquele pecado que você cometeu, tá? Quando a pessoa se arrepende, acontece bem isso aqui, ó, o ladrão que se arrepende, ele para de roubar. O que é viciado em álcool, fumo, ele se arrepende, ele vai largar os vícios. O que mentia, ele para de mentir.
O que adulterava, para de adulterar. Aquele que é viciado na pornografia, ele para de ver pornografia. Assim é o arrependimento. Você se arrepende por algo específico que você faz, Deus vai te dar força pelo poder do Espírito Santo para você abandonar aquilo, tirar aquilo da sua vida. Aqui está um ponto onde muitos erram e requer uma explicação. Muitos acham que primeiro precisam arrepender-se antes de ir a Cristo. Mas a Bíblia ensina que você deve ir a Cristo tal como você está. Se você estiver esperando estar perfeito para ir a Cristo, você não vai nunca. Se você esperar ser bom o suficiente para ir a Cristo, você não vai nunca. Nós temos que fazer o caminho de eu vou a Cristo como estou. E Cristo mostra para mim o que eu tenho que abandonar. Cristo mostra para mim do que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que me converter. E Ele me dá força para eu me arrepender. Não sei se estou falando para alguém que está no vício das drogas. Vá a Cristo com vício. Não sei se você está falando, estou falando com alguém que está com o vício do cigarro, da bebida alcoólica. Não sei se estou falando para alguém que é um adúltero. Eu não sei se estou falando para alguém que é mentiroso. Vá a Cristo como você está. Chegue a Cristo do jeito que você é. Diante de Cristo, queridos, nós não precisamos e nem tem como usarmos máscaras. Máscaras nós usamos no relacionamento com o ser humano, escondendo aquilo que está no coração. Mas quando eu vou a Cristo, eu vou com o coração aberto. Ele sabe exatamente como eu sou. Eu não posso e não tem como usar máscara diante de Cristo. Então eu tenho que ir a Cristo não depois de ter abandonado o pecado. Eu não consigo abandonar o pecado. Eu vou a Cristo porque eu quero abandonar o pecado. Eu vou a Cristo arrependido, buscando um Salvador, dizendo: Senhor, me ajuda a abandonar o cigarro, a bebida, a droga, me ajuda a abandonar a pornografia, me ajuda a abandonar a mentira, a fofoca, me ajuda a abandonar um temperamento irascível. Eu vou a Cristo e Ele vai me dar força para abandonar o meu erro. Então, não cometa esse engano de achar que você tem que estar perfeito para ir a Cristo, porque você pode se perder ali tentando buscar perfeição na sua própria força. Vai a Cristo do jeito que você está. Olha o que diz Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então, o etíope não pode mudar a cor da pele. O leopardo também não muda suas manchas. E o pecador sozinho, ele não consegue mudar. Por quê? Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. E essa natureza pecaminosa, ela gosta do erro, ela gosta do pecado, ela gosta da coisa ruim. Eu sempre gosto de usar uma ilustração assim: se você der um banho num porco, você perfumar um porco, você vestir o porco com uma roupa ali, sabe, para poder enfeitá-lo. Aí você solta o porco, para onde que ele vai? Ele vai para a lama, ele vai para o chiqueiro, ele vai para a lavagem. Por quê? Se você deu banho nele, perfumou ele, vestiu, ele enfeitou, porque no coração ele continua sendo um porco. E o porco gosta de sujeira. Assim também o ser humano. O ser humano, quando ele tenta fazer a coisa certa pela sua própria força, no final ele acaba indo para a sujeira do pecado, porque no coração ele continua sendo um pecador. Agora, eu preciso de quem? De Cristo e do poder transformador do Espírito Santo para ir mudando o meu coração. Aí, o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, porque Deus está fazendo a mudança no coração. Aquilo que a pessoa gostava de fazer, ela vai começar naturalmente, sem ninguém encher a paciência dela, mas pelo Espírito Santo, ela vai começar a perder o gosto para aquilo. E coisas que ela nem imaginava que faria, por exemplo, ir à igreja, ler a Bíblia, orar, ela começa a gostar dessas coisas. Mas por quê? Porque o Espírito Santo está refinando o gosto da pessoa, está regenerando a pessoa, está transformando a pessoa. Então não tente lutar sozinho contra o pecado, você vai fracassar. Cristo é o nosso auxílio contra o pecado. Por isso, você deve levar a Deus os seus vícios, seus defeitos, seus temores. Diga para Cristo: Senhor, eu preciso ter a vida transformada. Eu preciso parar de fazer isso. Senhor, tira o cigarro da minha vida, tira a bebida alcoólica da minha vida. Senhor, tira a pornografia da minha vida. Senhor, tira esse meu desejo por trair a esposa.
Sabe, não sei qual é o seu defeito de caráter, qual é a sua luta, a sua falha, mas leve essa falha agora para Cristo. E Cristo ele pode te dar força para vencer agora, nesse instante, enquanto você está assistindo esse vídeo. Cristo pode te transformar neste momento. E daí nós já caminhamos com isso para o segundo degrau da salvação. O segundo degrau para termos uma personalidade atraente. E eu quero ler com vocês aqui 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Quando eu me arrependo, o segundo passo é confessar meu pecado. E diz aqui, ó, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, todo pecado confessado será perdoado. Se eu confessar meus pecados, Deus me perdoa. E não importa qual pecado que você tem cometido, Deus perdoa todos os pecados. Se você se arrepender e confessar, Deus vai perdoar se você matou alguém, Ele vai perdoar se você adulterou, Ele vai perdoar se você mentiu, Ele vai perdoar se por acaso lá no passado você fez um aborto, Ele vai perdoar se você estava estragando a sua saúde com vícios, Ele vai perdoar se você tem vício de jogos e fica gastando dinheiro naquilo que não é pão, gastando dinheiro da sua família, Ele vai perdoar e vai te dar força para abandonar tudo isso. Talvez eu esteja falando para alguém que está com a consciência pesada há muitos anos por causa de um erro que cometeu lá no passado. Cristo não só vai te perdoar, como vai te dar uma consciência tranquila, aquela consciência de que sabe que foi perdoado, foi limpo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Todos. Se você lembrar aí na sua mente, sua consciência te acusar de algum pecado, Deus te perdoa desse pecado, e Ele perdoa agora. Basta você acreditar, basta você querer. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 13. O que encobre o pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que encobre o pecado nunca prosperará. Aí talvez você fale, mas pastor, tem pessoas que não confessam o pecado e está bem de vida aí, bem para essa terra, mas vai se perder no final. Agora, aquele que confessa o pecado e deixa, olha aqui, ó, tô passando o mouse aqui para você ver, ó, aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará a misericórdia, alcançará o perdão. E com a misericórdia, com o perdão, vai prosperar, porque vai receber a vida eterna, vai para o céu com Jesus, vai morar com Jesus para todo sempre. Veja que vantagem maravilhosa que nós temos ao confessarmos nosso pecado, confessarmos e abandonarmos nossos pecados. E já caminhamos agora aqui para o terceiro degrau da salvação. Terceiro passo para termos aí um temperamento, uma personalidade agradável, que é a confiança no perdão. Eu já conversei com pessoas, como pastor, toda hora estou atendendo pessoas, né? E já teve gente que falou comigo, pastor, eu cometi um erro há 20 anos atrás. E, pastor, olha, eu não me sinto perdoada. Creio que Deus não me perdoou. E aí você vai conversando com a pessoa e fala, quantas vezes você pediu perdão? Pastor, desde o meu erro, todos os dias eu peço perdão, mas eu sinto que eu não fui perdoado. E eu digo para essa pessoa assim, falo, olha, quando você pediu perdão a Deus a primeira vez, você se arrependeu e pediu perdão, Ele te perdoou. Ele lançou seus pecados nas profundezas do oceano. Ele apagou os seus pecados. E deles, esses pecados, ele não se lembra mais. De lá para cá, toda vez que você pede perdão para Deus, Deus fala, filho, eu já te perdoei, mas você tem que perdoar a si mesmo. Veja o que Deus fala, eu já te perdoei, mas você tem que confiar no meu perdão e tem que dar o perdão a você mesmo. Eu não sei se estou falando para alguém que esteja se sentindo assim, que cometeu um erro lá no passado. Eu não sei qual o seu erro, mas isso aí está te martirizando, está te machucando, está te deixando até doente. Não sei se você já pediu perdão para Deus. Se você já pediu perdão para Deus, confia, Ele já te perdoou e se perdoe. Você mesmo deu perdão a você mesmo. Eu não sei se estou falando para alguém que está ali martirizado pelo pecado, sabe? O pecado está te machucando, um erro que você fez lá no passado, e você ainda não pediu perdão.
e a sua consciência está ali te acusando dia e noite, peça perdão agora. Confie no perdão de Deus agora e sinta-se livre da culpa agora. Deus te perdoa, esquece e abandona o pecado no fundo do oceano. Então, o terceiro passo para a salvação, eu tenho que confiar que Deus me perdoa de todos os pecados que eu cometi. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você pede perdão por seus pecados, Jesus, ele esquece, sabe? Não se lembra mais daquilo. Se Jesus está dizendo que ele esquece e não se lembra mais dos seus pecados, por que você vai ficar sofrendo, se lembrando dele? Por que você vai ficar se martirizando, lembrando do seu pecado? Esqueça também o que você fez, está no passado. Tem pessoas que cometeram erros lá no passado e agora não conseguem avançar para o futuro porque parece estar com a bola de ferro presa nos pés. Peça para Deus também te libertar desse peso do pecado. Peça para Deus te ajudar a esquecer o seu pecado lá no seu coração e você se perdoar também, para que você consiga seguir a vida em frente. E confie que Deus faz isso agora, neste momento. Isaías 43, verso 25. Olha o que Deus diz, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus está reafirmando, ele apaga, ele passa uma borracha ali, ó, ele apaga as tuas transgressões. E ele diz, dos teus pecados eu não me lembro. Isso significa que se você cometer um pecado ali e falar para Deus, mas olha, de novo, Senhor, pequei. Deus fala, de novo, não. É a primeira vez para mim. Por quê? Porque aquele lá, ele perdoou. Caiu, está arrependido? Tá. Quer deixar esse pecado? Quero. Deus te perdoa. Então, se Deus está dizendo, eu não me lembro dos seus pecados, por que que você vai ficar se lembrando disso? Se Deus está dizendo assim, ó, eu apago o seu pecado, por que que você vai manter um registro dos seus pecados? Só para você sofrer? Só para você se machucar? Só para você se desesperar? Se Deus apagou os pecados, apaga também da sua memória, apaga da sua vida. Se Deus se esquece, esqueça o pecado também. Confie no perdão de Deus. O perdão de Deus é completo. Miqueias 7, verso 19, olha o que diz aqui Deus. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que coisa maravilhosa. Quando você confia em Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa os seus pecados, Deus pega todos os seus pecados e lança nas profundezas do mar. Com toda a tecnologia que o homem tem, ele não sabe o que tem lá nas profundezas do mar. O homem não consegue chegar lá. E é lá onde o homem, com toda a tecnologia, não chega, que Deus lança os seus pecados. Para o quê? Para ninguém ir atrás daquilo mais. Para ninguém apontar o dedo para você. Deus, ele chega para você e fala, eu não te condeno, filho. Não te condena. E se Deus não condena, quem vai nos condenar? Se Deus perdoou, quem vai questionar isso? Então, querido, se Deus não te condena mais pelos seus pecados, por que você vai ficar se condenando, se martirizando com essa consciência culpada? Confia que Deus, hoje, agora, lança todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ele apaga seus pecados. Ele não se lembra mais. Confia nesse perdão completo de Deus. E o texto que nós lemos lá em cima, vamos ler novamente aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está dizendo toda injustiça. Não é toda injustiça menos o adultério. Não é menos toda injustiça, não é toda justiça menos um roubo. Não é toda a injustiça menos uma mentira. Não é toda a injustiça menos um assassinato. Está dizendo que se você confessar os pecados, ele vai te perdoar de toda a injustiça. Ele vai perdoar do adultério, do assassinato, da mentira, do roubo, da inveja, da fofoca. Ele vai perdoar de tudo. Eu não sei o que você fez. O que você fez está aqui nessa palavrinha aqui, ó, toda. Qualquer pecado que você já cometeu está aqui nessa palavrinha toda. E Deus está dizendo que Ele perdoa todos os seus pecados. Ele está dizendo que perdoa todas as suas iniquidades. Ele está dizendo que perdoa toda a sua injustiça. E eu quero já perguntar para você aqui: você crê
que Deus perdoa você de todos os seus pecados, de toda a sua injustiça, de todas as suas iniquidades? Então coloca e escreve: eu creio. Eu creio no perdão de Deus. Eu creio que Ele me perdoa, me limpa, me purifica. Confie nesse perdão de Deus. Continuando aqui, conta-se a história de um homem que estava carregando um fardo nas costas, quando um amigo passou e ofereceu uma carona. E o amigo achou estranho, porque enquanto esse homem estava na carroça ali, ele continuava carregando aquele fardo nas costas. Ele estava na carroça, mas continuava carregando o fardo nas costas. E o amigo falou: escuta, tem espaço na carroça aí, pode tirar o fardo das costas, deixa aí. E o homem tira o fardo das costas e fala: ufa, me sinto bem mais leve. Essa história ilustra algumas pessoas que até vão a Cristo, mas continuam carregando o fardo de pecado nas costas. Cristo já até perdoou, Cristo está te dando a carona para o céu, mas a pessoa continua ali, ó, querendo carregar o fardo dela nas costas, o fardo de pecado. E Jesus está dizendo para você nessa noite: filho, você está comigo, deixa eu tirar esse fardo das suas costas. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou falando para alguém hoje que precisa de alívio. Eu estou falando para alguém hoje que está se sentindo cansado, sobrecarregado. O pecado está te martirizando, te machucando, te ferindo, ou o seu pecado também está machucando outras pessoas. Confia que Cristo hoje, Ele quer te tirar do pecado. Ele quer tirar esse fardo de você. Ele quer te deixar leve. E se você hoje simplesmente orar dizendo: Senhor, perdoa meus pecados e seja meu Salvador, hoje mesmo você já vai sentir uma paz no coração que você não consegue explicar. Deixa Cristo tirar o fardo do pecado da sua vida. Você precisa entender você e eu, todos nós, todo momento, precisamos entender Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há risco para aquele que está em Cristo Jesus de se perder. O risco de se perder, o risco de ser condenado é abandonar Jesus, é estar sem Jesus. Mas se eu estou com Jesus, eu estou salvo. Se eu estou com Jesus, eu estou perdoado. Se eu estou com Jesus, eu estou sendo transformado. Se eu estou com Jesus, eu vou ficando parecido com Jesus a cada dia e sendo preparado para o céu. Querido, eu não sei se eu estou falando com alguém que a consciência está te condenando, está te machucando. Vai a Cristo hoje, porque se você for a Cristo agora, não tem condenação. A sua consciência não vai te condenar, as pessoas não vão te condenar, nada nem ninguém poderá te condenar, porque você estará salvo em Cristo Jesus. Mas eu acho estranho, queridos, que algumas pessoas parecem que não gostam de receber ajuda. Você consegue me imaginar uma cena da pessoa morrendo afogada e vai ali um helicóptero para salvá-la e ela rejeita a ajuda? Não faz sentido. Se a pessoa está morrendo afogada, ela se agarra ali à boia que é lançada. Ela quer ser salva. Você consegue imaginar alguém que esteja muito doente e rejeite o remédio e fala: não quero tomar o remédio? Não faz sentido. Se a pessoa está doente, ela quer o remédio, ela quer a cura. Mas o que é estranho, queridos, é que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. E ele oferece para nós a salvação. Ele promete e oferece para nós o perdão para os pecados. Ele promete para nós e nos oferece o céu. Agora, o que é estranho é que mesmo Cristo tendo feito tudo pela nossa salvação, algumas pessoas ainda o rejeitam. Algumas pessoas escolhem o caminho da condenação. Algumas pessoas escolhem viver uma vida de sofrimento, de consciência pesada, e se machucando, machucando os outros, e vai caminhando para a destruição sem dar uma chance para Jesus. Mas nessa noite, queridos, Jesus está falando para você que Ele pode te transformar, Ele pode te perdoar, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer por você hoje o que você está a vida inteira tentando encontrar e não encontra. E você vai encontrar em Jesus hoje. Eu quero ler mais um texto com vocês daqui a pouco, né? Deixa eu só voltar aqui.
Conta-se a história de dois homens que estavam bêbados. E eles foram até onde o barco estava amarrado e começaram a remar, 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 remar. E eles praticamente não saíam do lugar. E de tanto remar, eles se cansaram e acabaram dormindo ali mesmo. Quando foi no outro dia, eles acordaram e perceberam que estavam no mesmo lugar, porque eles esqueceram de desamarrar o barco. Remaram, remaram, remaram e não saíram do lugar porque o barco estava amarrado. Queridos, essa é a história de alguns nesse mundo. Pessoas que até querem ir para o céu, mas estão amarradas ao mundo. Eu não sei se estou falando para alguém aqui hoje que está amarrado ao mundo. Deus está falando para você hoje, corta a corda. Corta a corda que te segura ao mundo. Deus quer te ajudar a cortar essa corda. Corta a corda de tudo de que te segura no mundo, porque o seu lugar não é nesse mundo, o seu lugar é no céu. Jesus, ele quer te ajudar hoje, ele quer te salvar hoje, ele quer ajudar você a cortar a corda desse mundo para você chegar no céu. E agora sim eu quero ler um texto com vocês, um texto lindo que está em Apocalipse 3, verso 20. Diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto é maravilhoso. Percebam, queridos, Jesus ele está à porta batendo. Mas pelo texto diz também que ele está chamando. Ele está chamando: Ei, Pedro! Ei, João! Ei, Maria! Ei, José! Ei, Júlia! Ele está chamando. Agora, se ele está batendo a porta e está chamando, é porque ele está do lado de fora. E se você mantiver Jesus do lado de fora da sua vida, você vai se perder. Jesus não vai poder fazer nada na sua vida se você estiver deixando ele fora da sua vida. Agora ele diz: se você ouvir a voz, ouvir as batidas no coração, e você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. E entrarei em sua casa, entrarei no seu coração, e cearei com ele e ele comigo. Eu estarei com você. E Jesus promete lá em Mateus 28, 20: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, queridos, Jesus está batendo a porta do seu coração. Meu querido, minha querida, Jesus está chamando pelo teu nome. Hoje, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar no seu coração. Hoje, Jesus, ele quer jogar fora da sua vida o pecado. Ele quer jogar fora da sua vida a pornografia. Ele quer jogar fora da sua vida o vício. Ele quer jogar fora da sua vida a inveja, a fofoca, a mentira. Jesus, ele quer te lavar, quer te purificar, quer te limpar, quer te encher da paz celestial. Ele quer te encher do Espírito Santo. Mas para isso, Jesus, ele precisa que você abra a porta do seu coração. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai forçar a entrada. Ele clama, ele bate a porta, mas ele só entra se a pessoa abrir a porta do coração. Queridos, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você começar a ter uma personalidade atraente. Hoje é o dia da sua transformação. Basta você dizer: Senhor, eu abro a porta do meu coração e quero que o Senhor reine no meu coração. Eu quero que o Senhor more no meu coração. Senhor, hoje eu abro a porta do meu coração para ti, porque um dia eu quero que o Senhor abra a porta do céu para mim. Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração hoje, porque um dia eu quero entrar no céu. Senhor, eu quero que o Senhor reine no meu coração hoje, porque um dia eu quero entrar no seu reino. E eu pergunto para você nessa noite: quer você abrir a porta do seu coração para Jesus? Quer você pedir para Jesus reinar na sua vida, transformar a sua vida? Quer você pedir para Jesus te perdoar de todos os seus pecados? Quer você pedir para Jesus te libertar sabe, da consciência culpada? Quer você pedir para Jesus uma nova vida? Você quer pedir isso para Jesus? Jesus pode te dar isso agora. Amanhã as pessoas vão te encontrar e falar: puxa, você está diferente. Você está com um brilho nos olhos. Você está com um rosto de paz. Você está parecendo que está mais leve. E você vai dizer: é verdade, eu estou em paz.
Eu estou calmo, tranquilo, eu estou mais leve, porque ontem eu entreguei minha vida ao Salvador Jesus Cristo. Ontem Jesus entrou no meu coração, e ontem Jesus me limpou dos pecados. Ontem Jesus me trouxe a paz, e eu estou mais leve sim, porque Jesus está na minha vida. Eu pergunto, quer você experimentar essa transformação que Jesus pode te dar? Quer você de hoje em diante ter uma personalidade mais atraente para conviver com o próximo? Quer você preparar essa personalidade com Jesus para o céu, para habitar com os anjos? Se você quer, eu quero que você escreva aí ó, no comentário: Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, entra na minha vida. Os seus pecados você vai confessar em particular para Deus. Não precisa escrever seu pecado aí, não. Nós não confessamos pecado para homens. Nós confessamos pecados para Deus. Você vai confessar seus pecados, vai fazer sua oração confessando seus pecados para Deus e Deus vai te perdoar. Mas eu quero que você escreva aí, ó, eu aceito Jesus. Jesus entra no meu coração. Jesus entra na minha vida. Jesus me prepara para o céu. Escreve isso, porque ao Jesus ver a sua decisão, ele fica satisfeito, porque ele vai notar que a morte dele na cruz do Calvário não foi em vão na sua vida, porque você o aceitou como Salvador. Então escreva aí, não perca tempo, escreva: eu aceito Jesus como Salvador, eu quero que Jesus entre no meu coração, eu quero que Jesus me prepare para o céu. E nesse momento, queridos, se você deseja isso mesmo, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos muito, Senhor, pelo perdão que Jesus nos dá através do sangue dele derramado na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa de todos os pecados. E o Senhor lança os pecados nas profundezas do oceano. O Senhor se esquece dos nossos erros. E o Senhor nos dá o poder do Espírito Santo para abandonarmos toda a vida de pecado. E o Senhor nos dá o Espírito Santo para nos preparar para o céu. Nós agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor está fazendo transformações em corações. O Senhor está libertando pessoas da culpa. O Senhor está libertando pessoas do medo. E o Senhor está dando para cada um de nós paz e a certeza de uma nova vida em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, ajuda-nos a sentirmos o teu perdão diário, a tua paz diária, e ajuda-nos, ó Pai, a termos certeza que com o Senhor em nosso coração, hoje e caminhando todos os dias, um dia vamos entrar no reino celestial também. Que o Senhor salve, ó Pai, cada pessoa que está assistindo essa palestra, que o Senhor dê a tua paz a todos nós, e que o Senhor nos ajude a falarmos dessa mensagem maravilhosa para outras pessoas que conhecemos. Que o Senhor abençoe cada decisão tomada hoje. É a nossa oração em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como eu falei, é uma série que nós estamos começando agora de estudos da Palavra de Deus. E quarta-feira nós temos mais um encontro marcado às 19 horas, tá? E olha o tema de quarta-feira, hein? Enchentes, terremotos e os fenômenos do tempo do fim. Você quer saber se estamos chegando no fim desse mundo mesmo? A Bíblia vai te responder quarta-feira às 19 horas. Depois eu vou colocar o convite lá, compartilha, chama amigos para estarem conosco na quarta-feira às 19 horas. Que Deus os abençoe, tenha uma ótima noite e uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Um grande abraço para todos.